ler o livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 24, e diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Por enquanto, irmãos, nós ficaremos nesse versículo hoje, onde nós viajaremos por vários versículos da Bíblia. Então prepare sua Bíblia, prepare as mãos para nós fazermos uma viagem em volta desse versículo, em volta desse tema, onde o tema dessa noite é muito importante. Talvez uma coisa tão comum, talvez uma coisa tão comum a palavra nos nossos dias, mas é um tema muito profundo. Provérbios 4, 24. Provérbios 4, 24 diz assim: desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. E esse versículo ele nos ajuda a contextualizar o título dessa noite, que significa que é o poder da comunicação. E esse tema, ele parece que é tão simples, né? Comunicar, todos nós sabemos falar, todos nós sabemos conversar, mas muitas vezes nós temos dificuldades em nos comunicar. E esse tema, essa dificuldade na comunicação, e quem domina e sabe se comunicar, é tão importante porque resolve ou é a causa de muitos problemas da nossa sociedade, muitos problemas em relacionamentos. Como nós nos comunicamos ou como nós deixamos de se comunicar afeta de uma forma muito grande os nossos relacionamentos. A forma de comunicar muitas vezes ela é a causa de divisões de igreja, a forma de se comunicar é a causa de problemas em famílias, a forma de comunicação ela é o problema muitas vezes no relacionamento de pai e filho, de filho com o pai, do irmão com o irmão, da esposa com o marido, com o patrão, com o subordinado, com o liderado, com o supervisor, com o gestor, com o chefe, em vários relacionamentos. Muitas vezes a comunicação ela é o pivô do estopim de várias coisas que acontecem. Uma simples palavra, um simples tom, algo diferente, né? Quantas notícias que nós não vemos, infelizmente, né? Uma comunicação errada no trânsito, pronto, acontece uma morte, acontece uma tragédia, pelo simples fato de nós comunicarmos algo, um tom, alguma palavra, alguma expressão. Como que nós guardamos e como nós somos frutos, muitas vezes, né, de um perfil e de traumas que nós levamos por alguma palavra que nós ouvimos há centenas, não, né, há dezenas de anos atrás. Há muitos anos atrás nós ouvimos muitas vezes alguma coisa que forma as nossas crenças, né, as famosas crenças limitantes. Nós nos limitamos por nós acreditarmos em algo que nós ouvimos muitas vezes ao longo da nossa infância. Por isso que o poder da comunicação ela é muito grande, ela é vasta e ela é enorme. E por isso que Provérbios, existe mais de 99 provérbios que falam somente de comunicação. Inclusive tem um material aqui na igreja, quem quiser resgatar esse material, foi entregue para muitos de vocês, uma apostila que falava só de comunicação, que tinha separado esses 99 versículos somente de comunicação. Sei que quem lembra do ministério, está até ali o logo, né, colado ali, sucesso profissional, e nós nesse evento, nós distribuímos uma apostila, que um dos pontos da apostila era a comunicação, porque a comunicação é muito importante em todas as áreas, inclusive profissional. E Provérbios, ele traz 99 provérbios sobre comunicação, e esse eu acabei de ler é um deles. Desvia de ti a falsidade da boca e afaste de ti a perversidade dos lábios. Porque a palavra perversidade, ela significa, muitas vezes a gente acha que perverso é alguém que fez algo muito destrutivo, mas de fato é destrutivo, mas é algo que alguém matou, que fez algo muito grande. Mas a palavra perversidade significa distorcer, alterar, perverso, alguém que distorceu. E existem grandes maneiras e várias maneiras de distorcer a comunicação, aonde começam os problemas. A comunicação ela vem distorcida, a comunicação ela começa a ser ruída, começa a ter ruído na comunicação.
E há várias maneiras de nós sermos perversos. Parece que é tão pesada essa palavra: desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Mas a perversidade, ela pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Ou seja, a incapacidade de transmitir uma comunicação santa. Isso pode acontecer a qualquer momento. Há várias maneiras da comunicação ser distorcida. A mentira é uma distorção da comunicação, a narrativa, a gritaria, a discussão, são todas maneiras da comunicação, ela não está sendo entregue da maneira que ela deveria ser biblicamente entregue. Toda vez que nós mentimos, toda vez que nós gritamos, toda vez que nós discutimos, toda vez que nós entramos em narrativas, nós estamos entrando em formas de distorção de comunicação, que Deus não gosta. E pelo contrário, a palavra que a Bíblia usa é que Deus odeia. Sabia disso? Deus odeia quem distorce a comunicação, quem não domina a comunicação. Nós vamos ver um pouquinho disso sobre essa noite. Por isso que é importante nós entendermos o que significa, como nós devemos dominar a nossa forma de comunicação, nós como cristãos. Deus espera que nós nos amadurecemos nesse quesito. Isso é muito importante. Melhora a sua vida, melhora a vida da sua família, melhora a sua qualidade de vida. Se você estudar, se você entender como é a comunicação bíblica, a comunicação santa, a comunicação de Jesus. Porque a palavra comunicação, para nós entendermos, ela tem um contexto bem interessante. Ela diz que a comunicação ela vem com origem latina, indo-europeia também, lá de trás, mas puxando lá de trás da raiz indo-europeia. O sufixo comunicação, o sufixo co, ela significa juntar, cooperar. Tudo que tiver o co significa na frente, significa o senso de ajuntamento, de você ajudar. Por isso que tem o co na frente. Comunicação significa juntar. Muniz é uma junção de comuns. É um sufixo também latino, que é a junção do co, que é juntar, que é muniz, que é comuns. Também é uma derivação que vem essa palavra, muniz, comuns, que é onde deriva a palavra município. Muniz, município, ou seja, é um lugar comum onde as pessoas estão, município. E são, que é ação. Então, comunicação, juntar, comuns e ação. Ou seja, seria a ação de juntar os comuns. Ou seja, a ferramenta comunicação é onde você consegue juntar os pensamentos comuns das pessoas. É onde você quer que a pessoa se ajunta de forma comum no que você está pensando. Então, logo você dominar a comunicação, talvez é a melhor ferramenta que você tem para que as pessoas entendam o que você vive. Muitas vezes você vive a palavra de Deus, você é um cristão, você quer transmitir isso, mas se você não dominar a ferramenta comunicação, muitas vezes isso não é entregue da forma correta. Muitas vezes nós não conseguimos atingir o objetivo correto da ação de juntar o comum dos meus pensamentos com os outros se eu não dominar o formato correto da comunicação. O tom, as palavras, o momento, tudo isso são formas de uma pessoa sábia usar as palavras corretas. E antes eu queria passar nós entendermos a forma correta de nós nos comunicarmos. Eu queria antes disso passar a forma incorreta da comunicação, que é a forma destrutiva. E Provérbios 6,12, está aí, acho que talvez na mesma página da sua Bíblia, você que está em Provérbios 4, só um pouquinho para frente, em Provérbios 6,12, vai trazer um versículo que fala sobre isso. Provérbios 6,12 diz assim: o homem de Belial. Essa palavra Belial, ela deriva da palavra hebraica Beli-Raal, ou seja, um homem sem valor. Beli, valor, Raal, sem. Ou seja, um homem sem valor, um homem de Belial. O homem vil é o que anda com a perversidade na boca. Por enquanto vamos ficar com esse versículo também, mas justamente, Leandro, a palavra perversidade, eu reitero novamente, é simplesmente o ato de distorcer. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que o homem sem valor é um homem que distorce a palavra.
Isso é tão profundo, é tão importante que nós devemos entender, porque a palavra perversidade, ela diz exatamente isso. Muitas vezes a gente acha, meu Deus, né, que perversidade, alguém fala palavrão, meu, que coisa feia, né? Não que a gente tem que falar palavrão, mas a gente acha, a gente resume que falar feio, né, uma pessoa que expressa mal, é só uma pessoa que fala palavrão. Mas quando você se comunica distorcendo, acrescentando e tirando algo e não mostrando a verdade de uma forma concreta, de uma forma clara, é uma forma de você distorcer. Isso Deus não gosta. Deus não gosta porque isso é uma forma da herança caída do ser humano. A comunicação distorcida, que é a comunicação perversa, que é a comunicação que tem um acréscimo, ou ela tem uma subtração da informação, é uma coisa que Deus não gosta. E nós devemos tomar cuidado com isso. Porque isso toda vez que nós acrescentamos algo, e toda vez que nós subtraímos algo da verdade na comunicação, do fato que é a sua herança caída vindo à tona. É a herança da Eva caída após uma comunicação errada vindo à tona. Porque se nós entendermos, tudo, o bom e o ruim, o bem e o mal se derivaram da comunicação. Tanto o bem e tanto o mal, eles são uma derivação de uma comunicação. Se você ler Gênesis 1:2, ele não entrou ainda no que na capacidade de um homem entender o que está acontecendo. Gênesis 1:2 é só a informação do que um homem não consegue entender. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Você não consegue definir isso, porque não existia um homem. No princípio, a terra era sem forma e vazia. Versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você também, fisicamente, você não consegue definir isso. Aonde começa a definição do que um homem consegue entender sobre o aspecto físico do homem, que a partir do versículo 3, ele surge após uma comunicação. E disse Deus, haja luz. Ou seja, a primeira palavra onde é acessível, que um homem consegue entender, ela é originada através de uma palavra. Do que a Karma Rock consegue entender fisicamente, começou a existir após uma palavra, e disse Deus. Ou seja, disse Deus, haja luz, haja luzeiros no céu, haja terra, haja o sol, haja os animais, tudo que começou a ser criado com o poder da comunicação. E tudo que começou a ser destruído também começou a ser destruído com o poder da comunicação. E aí agora a gente avançando um pouco em Gênesis capítulo 3, você vai ali pelo versículo 1, passando pelo versículo 2, já no início da queda, e a Bíblia vai narrando, e disse, a serpente vai narrando, e a serpente, um dos mais sagazes dos animais, se aproximou da mulher e disse, é assim mesmo que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim do Éden? Perceba que todo mal, toda a destruição, ela começou numa narrativa, ela começou numa comunicação destrutiva, que é o título da primeira lição nessa noite. A comunicação destrutiva, ela começa na distorção da comunicação. É assim mesmo. E disse a serpente, é assim mesmo que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim do Éden? E a Eva, ela sabia que Deus não disse isso. Ela identificou na fala da serpente, ela identificou na fala do diabo que Deus não disse toda a árvore. E ela acrescenta toda a árvore, mas só o fato dela acrescentar, dela criar uma narrativa, isso é ser perverso, isso é distorcer a comunicação, e ela se tornou um ser perverso. Só o fato dela acrescentar toda, ela conseguiu fazer com que Eva pensasse de uma outra perspectiva acerca de Deus. Só o fato dela distorcer a comunicação, mesmo ela entendendo que a comunicação estava distorcida, fez com que Eva pudesse acionar um pensamento diferente do Senhor Criador, do Deus Criador dela. Por isso, irmãos, Deus toma muito cuidado na parte de comunicação. Deus, Ele não gosta
Ele tanto não gosta como ele odeia a distorção da comunicação, porque foi esse formato aonde entrou o mal pelo mundo, aonde um homem se afastou de Deus. Foi uma narrativa, foi um acréscimo das informações e da comunicação que Deus deixou para o homem. Deus deixou toda a comunicação, e Deus deixa a comunicação através da sua palavra para o homem. Não comerás livremente de toda árvore, somente não comerás da árvore do bem e do mal. Foi essa comunicação clara. E a destruição, o afastamento, esse afastamento entre o homem e Deus foi feito através de uma comunicação também. Por isso Deus odeia uma comunicação distorcida, perversa. No tanto que ele fala isso no próprio capítulo 6, no versículo 12, avançando. Ele vai falando no versículo 13: acena com os olhos e arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No versículo 14 de Provérbios 6: no seu coração há perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente. Ou seja, pessoas que mentem, pessoas que distorcem, criam narrativas. A Bíblia, ela promete que sem perceber essas pessoas vão sofrer. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Olha só, irmãos, tantas pessoas com dificuldade, não sabem de onde vem problema. Muitas vezes é isso, muitos anos de mentira, muitos anos de não viver uma verdade, não dominar a comunicação. E vem o versículo 16: 6 coisas o Senhor aborrece, olha só, mas a 7ª a sua alma abomina. Tem coisas que Deus ele não gosta, mas tem uma que ele abomina: olhos altivos, essa aqui ele aborrece; língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos e pés que apressam para correr para o mal. Agora essa última ele abomina: e testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso ele odeia. Ele coloca isso tão mais perverso do que o assassinato. A perversidade, você proferir narrativas, coisas que não existem acerca de um irmão. Por isso Deus não gosta, e por isso nós devemos cuidar da nossa comunicação, porque a questão da distorção da nossa comunicação, ela pode ter raízes da nossa herança caída. Toda gritaria, toda distorção, toda a mentira, todo o descontrole na comunicação, isso é quando vem a nossa herança caída. Por isso, o quanto que você domina a sua comunicação reflete o quanto de relacionamento e maturidade que você tem com o Senhor Jesus Cristo. O seu tom, a sua fala, as suas palavras, as suas brincadeiras, o que você profere, o que sai da sua boca, reflete exatamente o que você se relaciona com Deus. Por isso que o coração, a boca fala que o coração está cheio. É muito importante nós entendermos que a nossa boca, ela reflete o nosso relacionamento com Deus. E Deus não gosta disso. Por isso que é muito importante. Esse é o pior formato de comunicação. O pior formato de comunicação é a narrativa. Por isso em Apocalipse, os primeiros versículos da Bíblia, ela foi criada pela comunicação. E a destruição foi criada pela comunicação. E Deus encerra a Bíblia, as últimas informações, falando dessa importância de nós assegurarmos a comunicação verdadeira. Ele fala: aquele que acrescentar e aquele que tirar qualquer palavra desses livros, dessa profecia, receberá os flagelos desse livro e não terá acesso à árvore da vida. Você percebe, irmãos, como que é importante nós termos uma comunicação verdadeira, nós sermos honestos na nossa fala, nós sermos claros e nós estudarmos a comunicação assertiva? Porque isso tem a ver com como que Deus encerra a sua profecia, Ele encerra as palavras desse livro. Apocalipse 22, no versículo 18 e 19, diz exatamente isso. Aquele que acrescentar algo, aquele que retirar algo, não terá acesso à árvore da vida. Receberá os flagelos das profecias desse livro. Por isso, irmão, se esforce. Se esforce como você se comunica com seu marido. Se esforce como você comunica com seu irmão. Se esforce como você comunica com seus pais, com seu filho,
com Deus. Porque tudo foi criado através da comunicação. Tudo tem a ver com a comunicação. Por isso é muito importante, irmãos. A comunicação, ela reflete o quanto nós somos maduros ou não com Deus. E por isso tem a forma da comunicação correta. Tem a comunicação justa. Tem a comunicação assertiva, a comunicação santa. Provérbios 6:22 fala um pouco disso. Provérbios 6:22 é um pouco de um alerta de como nós devemos cuidar da comunicação santa. E diz assim, Provérbios 6:22. Desculpa, Provérbios 6:2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Essa é a orientação que nós devemos ter. O que os nossos lábios falam, o que a nossa boca fala, é o que vai comprometer todos os resultados futuros da nossa vida. Os resultados futuros da sua vida, eles estão relacionados ao quanto você tem ou não poder da comunicação. Você está enredado, você está preso com as palavras da tua boca. Ou seja, Leandro, todo o seu futuro, a grande parte do seu futuro, ele está entrelaçado com o que você vai falar hoje, com o que você vai se comunicar hoje. Por isso é muito importante, irmão. A comunicação tem que ser baseada no modelo santo. Ela tem que ser baseada no modelo de Jesus. Você percebe, né, no tom de Deus, no tom de Jesus. Você vê em toda a Bíblia, em toda a narrativa, toda a história da Bíblia, você vê somente menções de como é a fala de Deus, a fala de Jesus. E Deus disse, então o Senhor disse, e Jesus disse, e Deus disse. Você nunca viu, e Deus gritou, e Deus grita, e Jesus gritou. Ele sendo Deus, ele poderia gritar, né? Porque ele tem tanto conteúdo que só dele falar já se estremecia os montes, mas o grande Criador do universo, ele não gritava, ele dizia. Por quê? Porque o grande Criador do universo, ele tem um conteúdo. Ele é o próprio conteúdo, né? Ele é a essência, ele é a plenitude. Tudo que é de bom, tudo que é de melhor é Ele, porque dele procede todas as coisas. Ele é a própria vida. Então, por ele ter conteúdo, ele não precisa gritar. Por ele ter conteúdo, ele não precisa se impor. Por ele ter conteúdo, ele não precisa entrar numa discussão. Simplesmente ele diz, simplesmente ele se comunica, simplesmente ele fala. E qual é o conteúdo que você tem quando você se comunica? Muitas vezes nós não nos comunicamos bem, nós não conseguimos falar bem, nós não conseguimos dizer, porque nós não temos o que dizer. Nós não temos um conteúdo para passar, para comunicar, e nós precisamos aumentar o tom muitas vezes. Nós precisamos bater o pé, nós precisamos insistir, nós precisamos segurar, agarrar e falar, porque nós não temos conteúdo e nós queremos defender algo. E o fato de não ter conteúdo gera uma comunicação distorcida, que não é a comunicação santa de Deus. Deus, por ter conteúdo, ele simplesmente diz. E você vê, isso é um reflexo das coisas. Quando nós estamos vazios, nós não temos conteúdo, é quando nós aumentamos o tom, é quando nós aumentamos o barulho. Nós nos tornamos pessoas barulhentas, aquelas pessoas que gostam de confusão, aquelas pessoas que gostam de discussão. Já viu relacionamentos assim, construídos à base de discussão a vida inteira? As pessoas costumam a discutir. As pessoas se acostumam com esse tipo de comunicação, de agressão, de desrespeito, porque se acostumaram. Porque falta conteúdo, falta a verdade. Já viu uma carroça cheia andando? Quem já viu uma carroça aqui? Quase todo mundo. Já viu uma carroça quando ela está cheia? Você vê uma carroça está cheia, ela não faz barulho nenhum, né? Ela vai andando e tal. Agora vem aquela carroça vazia, barulhenta, batendo tudo, soltando tudo, e o cavalo andando mais rápido, tudo barulhento. É uma carroça vazia. Geralmente as carroças vazias são mais barulhentas, né? Geralmente atrás do caminhão, as carrocerias dos caminhões vazias são mais barulhentas. Agora as carrocerias mais cheias, né? Elas são mais silenciosas, porque está cheio. E geralmente quando a gente está vazio, a gente se torna mais barulhento.
Quando a gente é vazio, a gente quer defender mais as nossas opiniões. A gente grita, a gente ofende, a gente fala do nosso jeito, porque a gente está cheio da gente e vazio de conteúdo. A gente está cheio da nossa verdade, nós gostamos de dizer, comigo é assim mesmo, na minha opinião é desse jeito, comigo é desse jeito mesmo, não tem boca, comigo é desse jeito, falei está falado. Falei está falado, né, Estevam? A gente gosta de falar essas coisas, né? Comigo é desse jeito. Já viu alguém falando isso já? E muitas vezes nós estamos cheios de nós, porque está faltando conteúdo santo, está faltando conteúdo de Deus, está faltando a palavra de Deus entrar dentro da gente. E Jesus era esse conteúdo. Jesus, ele era a expressão desse conteúdo. O Deus do universo, o Criador de tudo, ele não precisava se defender. No tanto que Isaías 53, 700 anos antes, ele traz todos os detalhes do sofrimento dele, como que ele ia sofrer, que um rico ia comprar o corpo dele para poder sepultar, que os soldados iriam ali repartir as suas vestes, mas traz uma informação exata de uma coisa singular, de um adjetivo e de uma característica do nosso Senhor Criador, que ele era uma pessoa extremamente mansa. E que o Deus do universo, ele se ousava a ficar calado. O Deus do universo, Leandro, o Criador de tudo, ele se ousava a ficar quieto, calado. Por isso em Isaías 53 diz, ele foi oprimido e humilhado. Isaías 53 diz, ele foi oprimido e humilhado, mas contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro mudo levado ao matadouro, ele ficou calado e não abriu a sua boca. E em Mateus 27, ele relata exatamente isso. Em Mateus 27, ele fala exatamente como foi esse momento. O que Isaías profetizou há 700 anos atrás, ele é profetizado no Mateus 27, no versículo 12. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciões, nada respondeu. Ou seja, o Criador do universo, ele ousa ficar calado, ele ousa ficar mudo, ele ousa não se defender. E melhor, aliás, o mais impactante, ele fala: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E disse-lhes Deus, Pai, e disse-lhes Jesus, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é justamente isso. É um Deus de conteúdo. É um Deus que ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o Deus Criador. Ele sabe que ele é o Filho de Deus. E muitas vezes o fato de nós sermos barulhentos é porque nós não sabemos a nossa identidade. As nossas discussões, as nossas defesas de opiniões, elas refletem a falta de identidade que nós não temos em Cristo. Por isso que muitas vezes nós queremos discutir com o marido, nós queremos discutir a nossa opinião, porque não é porque tem algo a ser edificado, porque a Bíblia diz que sai da sua boca tudo que seja edificante. E muitas vezes a nossa comunicação é algo para defender o que eu penso. E muitas vezes nós não precisamos defender o que eu penso, porque nós deveríamos já saber quem nós somos. Nós não precisamos provar algo para ninguém, nós não precisamos defender opiniões, nós precisamos edificar. Nós precisamos sair da nossa boca palavras que edificam, palavras que encorajam, palavras que fazem as pessoas crescerem, palavras que fazem pessoas remeterem pensamentos a Deus, e não palavras que defendam e definem quem eu sou, porque nós já devíamos entender quem nós somos em Cristo. E muitas vezes as nossas discussões, muitas vezes a nossa comunicação é voltada em definir o que eu penso, quem eu sou. E é onde vem a distorção da comunicação, onde nós perdemos, aonde nós erramos. Por isso a comunicação ela tem que ser santa. E quando nós sabemos quem nós somos, nós nos tornamos mansos. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, que você é uma esposa em Cristo, que você é um marido em Cristo, que você é um pai em Cristo, que você é um irmão em Cristo, você não precisa mais se defender e se definir. Você precisa edificar. Você é um pai que edifica, você é um filho que edifica, você é uma esposa que edifica, você é um marido que edifica na sua comunicação. A comunicação serve para isso. Ela serve para edificar e não destruir. Toda vez que você se defende, você abre a sua boca, é a falta de capacidade de entender quem você é diante de Deus. Você é filho de Deus.
Você já sabe quem você é. Você já tem o maior advogado do mundo. Muitas vezes nós não precisamos reverberar, nós não precisamos comunicar algo que já é claro. E muitas vezes nós, diante do Deus do universo que fica mudo, nós queremos falar, nós queremos comunicar, nós queremos fazer barulho, nós queremos gritar, nós queremos nos defender. Por isso o Provérbios 23, 9 diz assim: não fales, Provérbios 23, 9, não fales aos ouvidos dos insensatos, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Irmãos, chega um momento que a gente tem que falar menos. Chega um momento na vida, irmãos, que a gente tem que ser menos barulhento. Nós temos que educar, nós temos que exortar, nós temos que defender, nós temos que defender a verdade, nós temos que comunicar, expressar a verdade, exortar, ajudar, edificar, irmão, mas também chega aquele momento que a gente tem que ficar mudo. Isso faz parte da comunicação. O silêncio, mudo, assim como Deus do universo ficou mudo, é uma das formas de comunicação. E muitas vezes nós devemos fazer isso. Muitas vezes nós ficarmos quietos. Muitas vezes nós não nos defendermos. Após ter falado tantas vezes, ter comunicado tantas vezes, é um momento de adoração a Deus. Ficar mudo muitas vezes é um momento de referência de Deus, que Deus quer que você tenha dele. Muitas vezes a mudança, tanta exortação, tanta comunicação, tanta ajuda, tantas coisas que você falou que não mudam, é Deus esperando que você se reverencie a Ele em silêncio. Às vezes é uma oportunidade que Deus já falou: eu já ouvi, você já se comunicou, tal. Qual é o momento que você vai deixar eu agir? Qual é o momento que você vai esperar que eu, Deus do universo, eu que cuido de tudo e fiquei mudo, e você sabendo quem você é, e você sabendo quem eu sou, qual é o momento que você vai deixar? E muitas vezes a gente tem que ficar um pouquinho quieto, muitas vezes tem que deixar de falar um pouco, muitas vezes tem que deixar o tempo agir, tem que deixar as coisas irem até elas voltarem, que muitas vezes é Deus esperando você deixar Ele agir. Por isso a Bíblia também diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Por isso muitas vezes, irmãos, o melhor formato de comunicação é um período de silêncio, é um período de falas brandas, falas mais curtas, e deixar Deus agir. Às vezes Deus, Ele vê, muitas vezes as pessoas veem mais sabedoria quando a gente não fala do que quando a gente fala. O próprio provérbio diz assim: até um tolo passa por sábio quando fecha a sua boca. E muitas vezes, irmãos, nós devemos fechar um pouco a boca. É o momento de fechar a boca. Há um momento de falar e um momento de não falar. Há um momento de você exortar, um momento de você corrigir, um momento de você conduzir, de edificar, mas é um momento também que, quando você fala para o tolo, é como se você estivesse falando aos ventos. É como se você estivesse falando, sem resultado, assim como diz 23:9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. E quando você insiste a falar o insensato, daqui a pouco quem fica insensato é você mesmo. Porque você não está tendo a sensatez de entender que a pessoa é insensata naquele momento para estar te entendendo. E talvez você precisa voltar um pouco em oração para Deus e orar para Deus. Deus, prepara essa pessoa que ela volta na sensatez para quando eu poder falar, ela possa entender. E muitas vezes não tem a ver com a comunicação, não tem a ver com o que você fala, tem a ver com o momento espiritual da pessoa. A pessoa não está no momento para entender a comunicação. E você precisa nesse momento se comunicar, sabe com quem? Com Deus, que é o que a gente deixa de se comunicar. A gente quer comunicar com o insensato, a gente quer mostrar uma verdade, quer empurrar a verdade, sobe o tom, grita um pouquinho, entra na discussão para defender uma opinião de quem você é, do que você acha que é a situação, e nós esquecemos da maior e mais poderosa comunicação, a oração. Chega uma hora, irmãos, fique mude com o mudo, mas fale muito com Deus. Fale mais com Deus, se comunique mais com Deus. Muitas vezes nós queremos fazer o inverso, nós queremos comunicar com o mundo, falar com o mundo, defender as nossas ideias, as nossas opiniões, e nós nos comunicamos pouco com Deus. E essa
é um pouco da comunicação que nós devemos ter. Porque toda a nossa comunicação externa, ela reflete o quanto é a sua comunicação com Deus. Muitas vezes nós estamos errando a nossa comunicação no trabalho, nós estamos errando a nossa comunicação na família, nós estamos errando a comunicação nos relacionamentos, porque nós não estamos acertando na melhor comunicação que existe, que é a oração com Deus. Pega esse problema que você está às vezes falando anos, a vida inteira, reclamando da sua esposa a vida inteira, reclamando do seu filho a vida inteira, reclamando do seu marido a vida inteira, reclamando do seu irmão, da sua casa, reclamando de tudo a vida inteira. Ao passo que nós comunicamos isso, comunique isso um pouco a Deus. Deus, meu problema é esse que eu reclamo a vida inteira, é esse. O que o senhor acha? O que o senhor pensa disso, Deus? Como o senhor gostaria que eu me comportasse? O que o senhor gostaria que eu falasse? O que o senhor gostaria que eu não falasse? Como o senhor gostaria que eu me expressasse acerca disso? Pergunte para Deus. Fale para Deus. A forma das nossas comunicações reflete a forma do nosso relacionamento com Deus. Antes de cuidar da comunicação, cuide do relacionamento com Deus. Como você conversa com Ele. Como você tem uma amizade com Ele. Quanto que você tem conversado com Deus? Um papo legal de amigo. Um ambiente legal. Você percebe como Jesus respeitava esse momento de comunicação com Deus? Ele ia para um lugar quietinho. Ele ia conversar com Deus. Às vezes a gente conversa com Deus deitado, na sala, com a televisão ligada. Rapidinho, Deus ligado, você quer para ninguém também. Essas são nossas formas de comunicação com Deus. Uma forma rasa. Prepare um lugar na sua casa, na cidade, para todo dia você ter um momento de qualidade de comunicação com Ele. Prepare um quarto, prepare momentos, aquele momento que tudo já foi dormir, aquelas noites de insônia, aquelas noites mal dormidas, antes você vai pegar um remedinho, vai lá passar, vai conversar com Deus naquele silêncio, normalmente é o melhor momento. Talvez Deus não deixe a gente dormir para preparar esses momentos para a gente conversar com Ele. Prepare momentos de comunicação a Deus. As nossas comunicações externas refletem a nossa comunicação com Deus. Amém? Amém. É isso, irmãos, o poder da comunicação. O poder dos nossos resultados futuros. O que você vai ter de bênçãos futuros, de problemas futuros, pode ser o formato da sua comunicação hoje. Estude, prepare, ore sobre esse tema, sobre esse assunto. Se você quer uma orientação, se você quer um conselho para você melhorar a sua comunicação, comece a ler Provérbios. Se você quiser uma orientação, todo dia 1 de cada mês, você começa a ler Provérbios. Porque todo mês que tem 31 dias, é uma oportunidade de você reler Provérbios. Ou seja, você tem 6 oportunidades no ano de ler Provérbios inteiro. Porque são 31 provérbios. Se você pegar o mês de junho... Junho é 31 dias? Maio tem 31, né? Junho não vai ter. Mas pegar meses que tem 31 dias, pega cada dia e lê um provérbio. E um mês você lê provérbios inteiros sem correria. Em 5 minutinhos você lê um capítulo de provérbios. E você vai encontrar 99 versículos falando sobre comunicação. Amém, irmãos? Que a comunicação esteja na sua vida, a comunicação santa, a comunicação justa, esteja tirando toda a comunicação destrutiva da sua vida. Vamos orar. Querido Pai, Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Nos prepare, Pai, nesse assunto, nesse tema tão importante, Pai, que é nós dominarmos a comunicação. A maneira que nós conversamos, a maneira que nós passamos as nossas ideias, nós falamos, que ela possa ser refletir o seu caráter e a maneira que nós nos relacionamos contigo, Pai. Nos ajude para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.